dia, povo de Deus. Vamos começar a nossa terça-feira hoje louvando o nosso Deus, louvando o Senhor, com entrega, com rendição, com gratidão por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, com reconhecimento da sua graça sobre nós. Bom dia, Eunice. Jesus te abençoe. Bom dia, Mônica. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Senhor, nosso desejo, nossa oração nessa manhã é que o Senhor nos conduza para a Tua presença, o Senhor nos conduza a estar com o Senhor, ó Deus, hoje, em cada momento desse dia. Que o Senhor, Deus, conosco nos dê encorajamento, nos dê ânimo, nos dê alegria da parte do Senhor. E, Deus, nesse tempo que nós passarmos juntos, fala o nosso coração. É o que nós oramos, pedindo que o Senhor nos conduza na oração que agrada ao Senhor e na vida que te louva, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deixa eu guardar aqui no violão. Bom dia a todos. Deixa eu ver quem chegou aqui para poder cumprimentar. Já demos bom dia para a Eunice, a Dionéia. Bom dia, Dionéia. Jesus te abençoe. Carlão também chegou. Bom dia, Carlão. Mônica. Bom dia, Herô. Wellington. Sejam bem-vindos. Ana Cláudia, bom dia. Ana Lúcia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Renata. Jesus te abençoe. Dona Débora, bom dia. Beth, bom dia. Bom dia. Clarice e também seu Moreira, bom dia, Jesus te abençoe. Dionéia, bom dia. Diomimos, bom dia. Vanessa, bom dia. Ângela e Isabela, sejam bem-vindos. Jesus abençoe vocês. Estamos começando mais um Orando a Bíblia, nosso tempo de leitura bíblica toda terça-feira e oração com base naquilo que nós lemos. Também tempo de oportunidade de compartilharmos nossos pedidos pessoais de oração, como a Mônica está compartilhando aqui. Ela colocou que Ele sopra os ventos das chuvas para aliviar nosso calor. Idosos e crianças sofrem mais, né? Isso mesmo, vamos pedir a Deus que refresque aí
o clima. Muito bem. Bom dia, Ângela. Jesus te abençoe. Então nós também oramos a Deus para que Ele abençoe o nosso clima. Sabemos que está tudo nas mãos dele. Ele é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós estamos lendo a Bíblia juntos e a Bíblia nos dá direcionamento, nos dá pontos importantes pelos quais nós devemos orar. Bom dia, Kathleen e Sirlene, sejam bem-vindas. Nós oramos aquilo que a Bíblia nos ensina que é importante para orar. E essa é uma forma de nós aprendermos oração. Hoje nós estamos lendo Amós, o capítulo 4. Eu não vou fazer a leitura do capítulo todo com você, mas eu vou ler alguns pontos específicos aqui. Bom dia, Sandra. Jesus te abençoe. Bom dia, Faraó. Não é Faraó, é Madison. Madison está ali já com as vestimentas do Sara Faça as Malas, que está em cartaz. Se você não viu, vale a pena assistir, que é muito bom. Mas nós vamos ler alguns versos aqui do capítulo 4 que vão nos direcionar nesta oração. O ponto central, Amós está denunciando o pecado do Reino do Norte de Israel e mostrando algumas coisas que vão acontecer. E no capítulo 4, a ameaça é que Deus mesmo vai vir, que Deus pessoalmente chegará para poder dar um fim naquilo, para poder castigar o pecado do povo. Então Deus está vindo e essa é a grande ameaça para quem não está obedecendo a sua palavra. Bom dia, Hudson, bom dia, Joyce. O versículo 12, que é o versículo central do capítulo 4, diz assim: porquanto assim farei com você, Israel, e porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para encontrar com seu Deus. Duas verdades aqui iniciais sobre o encontro com Deus, que antes de nós falarmos sobre o capítulo, sobre como ele vai nos ensinar a orar, mas algumas verdades iniciais sobre o encontro com Deus. Primeiro, o encontro com Deus é inevitável. O ateu, o falso cristão, o cristão verdadeiro, o homem, a mulher, o rico, o pobre, que está aqui no Brasil, que está lá na tribo mais escondida da África, todos inevitavelmente irão se encontrar com Deus. Porque o Senhor Jesus voltará, porque todos nós compareceremos diante do seu trono. Então, todos irão se encontrar com Deus. Isso é inevitável. Outra verdade é que esse encontro ele é um contraste. Para quem ama o Senhor, esse encontro é uma promessa, é uma alegria esperada. Mas para quem viveu de acordo com a própria vontade, de acordo com os próprios pensamentos, ou no engano do seu próprio coração, esse encontro é uma ameaça. Ele é temido e evitado quanto se pode, se é que se pode. Então, quando ele diz, prepara-se, ó Israel, para encontrares com teu Deus, é uma ameaça. Porque eles estão fugindo da presença de Deus. Porque eles não querem Deus. Então, chegará o tempo onde o encontro com Deus se revelará. Há uma promessa cumprida para alguns e uma ameaça também cumprida para outros. Então, o tempo de nós entendermos como será esse encontro para nós e buscarmos a maneira correta desse encontro é agora. Por isso ele fala, prepare-se, ó Israel, para encontrares com seu Deus. Mas por que Deus viria com uma ameaça para eles? Será que a ameaça para eles também não é uma ameaça para nós? Com certeza que é. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que tudo o que foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito para falar com aquela geração naquela época, mas foi registrado, inspirado pelo Espírito Santo para falar com você. Então, quando nós lemos um livro como o do profeta Amós, nós podemos ter a tendência de pensar, isso aqui não tem nada a ver com a minha vida. Isso é problema daqueles israelitas naquela época. Eles é que faziam essas coisas.
eu não estou recebendo a mesma mensagem que eles. Não, estamos sim. Essas ameaças, essas palavras estão escritas para o nosso ensino, para que nós não cometamos os mesmos erros, ou para que se estejamos cometendo esses erros, nós possamos abandoná-los e viver de forma correta diante de Deus. Bom dia, Eliane. Deus te abençoe. Então, quais são esses pecados, esses erros que eles estavam cometendo, sobre os quais Deus estava ameaçando vir com punição? O primeiro deles na lista era a opressão do povo, era a exploração do mais pobre, era as injustiças sociais. E Deus se preocupa com isso. Deus está atento a isso. Olha o que diz os primeiros versos. O verso primeiro diz assim: ouçam esta palavra, vacas de Baçã. Vocês estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos: tragam vinho e vamos beber. Toda vez que eu leio esse texto, né, eu acho ele bem ofensivo, né, para quem ali está ouvindo. Deus está chamando aquelas pessoas de vacas de Baçã. Bom dia, Raíssa. Jesus te abençoe. Seja bem-vinda. Vacas de Baçã. Será que Deus está ofendendo aquelas mulheres daquele lugar? Hoje, né, nós pensamos nessa ofensa de chamar uma mulher por esse nome, é ofendê-la profundamente. Mas qual que é o ponto aqui? Ele fala: porque vocês esmagam os necessitados e oprimem os pobres. Então é uma crítica apenas contra as mulheres. Ele fala de falar aos maridos: tragam vinho. Ele está usando esse exemplo aqui, feminino, né, para se aplicar a todos que tinham condições, que tinham riqueza, mas que ainda assim exploravam o pobre. Por que ele está dizendo isso? Porque a imagem que ele traz aqui são de vacas, né? O animal ali, o bovino, saudável, que pastava em uma região fértil. Baçã, as montanhas de Baçã eram conhecidas por ser uma região próspera, uma região com muita relva, uma região com muita grama. Então, uma vaca, um animal que pastasse nas regiões de Baçã era um animal gordo, era um animal forte, era um animal saudável, que não precisava de mais nada, que ali ele tinha tudo do bom e do melhor e nada lhe faltaria. Então ele pega essa imagem e fala com os habitantes ricos de Israel: vocês são como as vacas de Baçã. O gado de Baçã era conhecido por isso naquela época. Vocês são como vacas de Baçã. Vocês têm tudo do bom e do melhor. E ainda assim, vocês oprimem o pobre. E ainda assim, vocês esmagam o necessitado. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Quanto mais tem, parece que mais se quer, né? O coração do homem nunca se satisfaz. Bom dia, Elielson. Jesus te abençoe. Seja bem-vindo. Parece que o coração do homem nunca se satisfaz. E na ânsia de querer ter mais, acabam se oprimindo, acaba se diminuindo quem tem menos ou quem tem pouco. A Raíssa colocou assim: gostaria de pedir oração pelo meu sogro que fez uma cirurgia no coração e uma amiga que fez no intestino. Os 2 estão no CTI. Raíssa, vamos colocar aqui para orarmos por eles. Orar pela recuperação deles. Então, o primeiro pecado pelo qual Deus promete vir para se vingar é o da opressão, é o da injustiça,
é o da exploração dos menos favorecidos. Isso se aplica à questão financeira. Toda vez que você se beneficia de algo ilícito financeiramente, você está tirando de alguém que precisa. Você está roubando de alguém que tem mais necessidade que você. Toda vez que você pula a vez de alguém num benefício, em alguma coisa, e você recebe, você está oprimindo o pobre. Eu acho que nós podemos ampliar isso para várias áreas da nossa vida. Nós temos uma cultura no Brasil da injustiça. Nós temos uma cultura no Brasil do autofavorecimento. Então, ninguém se incomoda se está numa fila de ninguém, claro, desculpe, ninguém é todo mundo, né? Mas muitas pessoas no Brasil não se incomodam de verem uma fila grande no supermercado e entregarem os seus produtos para alguém conhecido que está mais à frente para poder passar e você não ter que pegar a fila. E com isso você prejudicou todas as pessoas que estavam atrás de você. No Brasil muita gente não se incomoda de quando nós estamos no trânsito, o trânsito está engarrafado, na autoestrada, está todo mundo ali andando devagarzinho, de dar seta para a direita, entrar no acostamento e sair passando todo mundo, e lá na frente pedir licença e entrar. E aquelas pessoas que permaneceram andando ali na linha, andando corretas, serem prejudicadas por você, porque você está com muita pressa, mas a turma que está atrás também está com muita pressa. Então a exploração do justo, a exploração do que tem o direito, acontece de várias formas. Bom dia, dona Vilma, bom dia, seu Eustáquio, Jesus te abençoe. Toda vez que nós nos apropriamos de alguma coisa que não é nossa, nós estamos oprimindo o pobre. Pastor, eu nunca roubei nada de ninguém. Talvez você roubou a vez de alguém. Você roubou o direito de alguém. Você recebeu um benefício de alguém que tem alguma autoridade em algum lugar e foi passado à frente em alguma situação de espera e prejudicou outras pessoas. Então, às vezes, são coisas sutis, são coisas aparentemente pequenas, mas que podem gerar no nosso coração a cultura de que nós podemos aproveitar, explorar do direito do outro, que tantas vezes precisa igual ou mais do que a gente naquela mesma situação. Então nós devemos orar para que Deus nos dê um senso de justiça e Deus nos dê um senso de generosidade. Eu oro para que Deus coloque isso no meu coração, no coração da minha família, no coração da igreja, no coração da cidade, do país, para que nós tenhamos um coração generoso. Aquelas famílias, as vacas de Baçã, tinham tudo do bom e do melhor. E ao invés de compartilhar, elas tomavam, elas oprimiam, elas falavam, traga vinho, vamos beber, eu quero mais. Então, se nós olharmos para a nossa vida hoje, meus irmãos, a maioria de nós também estamos na região de Baçã. Nós também temos sido muito abençoados por Deus. Bom dia, Thaisa, Jesus te abençoe. Nós temos recebido muito da parte de Deus. Nós temos mais do que nós necessitamos. E muitas vezes nós somos endurecidos para compartilhar, endurecidos para abençoar os outros. Esse é um motivo de oração que o texto nos dá. O segundo motivo de oração, ou o segundo pecado que Deus acusa aqui, pelo qual ele virá como ameaça, é o pecado da hipocrisia, especialmente a hipocrisia religiosa. Olha o que diz o versículo 4, um convite de maneira irônica aqui, né? Venham a Betel e pequem. Venham a Gilgal e pequem mais ainda. Cada manhã tragam seus sacrifícios, e de 3 em 3 dias os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado, e proclamem ofertas voluntárias. Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Olha esse texto aqui, meus irmãos. Ele é mais atual do que nunca. Qual é a acusação aqui? Venham a Betel, venham a Gilgal. Betel e Gilgal
eram locais conhecidos de culto, de adoração, né? Locais santos, vamos dizer assim. Eles falam, venham para o culto e pequem. Venham para a escola bíblica dominical, pequem mais ainda. O que Deus está acusando? Olha, vocês vivem uma vida completamente à parte de mim. Vocês vivem uma vida falsa espiritualmente. E quando vocês buscam a espiritualidade como um complemento para a vida de vocês, de maneira falsa e hipócrita, vocês estão pecando mais ainda, estão acrescentando mais pecado. E olha como ele identifica a hipocrisia do culto deles. Tragam os dízimos, tragam sacrifícios de louvor, proclamem a oferta voluntária, tornem isso público, porque é disso que vocês gostam. Então veja que o profeta está dizendo, vocês não gostam do culto, vocês não gostam das coisas espirituais, vocês não gostam de Deus, vocês gostam de serem vistos como pessoas de Deus. Publiquem, proclamem, façam as pessoas verem quão espiritual vocês são, porque disso vocês gostam. Olha, se nós traduzíssemos essa palavra para os dias de hoje, talvez o profeta diria, isso mesmo, tira uma selfie com as mãos levantadas na hora do culto. Coloque uma hashtag Partiu Igreja, né, e mostre cada passo lá seu, adorando a Deus. Vá para o monte, ajoelhe e peça alguém para tirar uma foto, para você colocar lá nas suas redes sociais, mostrar como você é espiritual. Veja, em certo sentido, nós publicarmos a nossa fé é algo positivo. Nós colocarmos um versículo que marcou o nosso coração, nós compartilharmos algo que no culto, talvez ali experimentamos, para encorajamento de outros, é uma bênção. Mas a crítica aqui do profeta é com aquelas pessoas que gostavam de fazer pública a sua vida espiritual, a fim de que os outros olhassem e aplaudissem, e falassem, uau, que homem crente, que mulher crente, né? Porque era disso que eles gostavam. Eunice colocou aí um pedido de oração, agradecendo a Deus o consolo, o apoio dos irmãos nas orações. Deus deu o Fernando e ele recolheu. Bendito seja o Senhor. Nós tivemos aqui acompanhando durante vários dias, né, Eunice? Eunice compartilhando aqui motivos de oração pelo Fernando. Vimos algumas pequenas vitórias. Teve, né, momentos que ele melhorou, que ele deu sinais de melhora, mas o estado de saúde dele era muito grave. O avanço da enfermidade dele foi muito agressivo. E nesse último final de semana, o Senhor recolheu o Fernando. E nós oramos lá na igreja, alguns irmãos também certamente oraram aí, compartilharam seus sentimentos com a Eunice, com o Carlão, toda a família, mas nós continuamos orando. O Fernando deixa uma esposa, recém-casado, 2 filhos, e que também pai, mãe, né, irmã, tia, familiares que estão sofrendo com essa separação. Vamos orar para que Deus traga consolação contínua sobre a vida da nossa irmã e da sua família, né? Muito bem. Então, o motivo de oração aqui é por sinceridade, por humildade na nossa expressão de fé, na nossa adoração a Deus, na nossa luta contra a vaidade, contra o orgulho, contra o desejo de aparecer, de parecer ser algo que nós na verdade não somos, o que torna o nosso estado ainda mais culposo, ainda mais pecaminoso. E aí para isso o profeta está dizendo, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com seu
Deus. Nós estamos nessa situação, nós estamos nessa rota, né, de encontro com o nosso Deus. Esse encontro vai ser ou uma promessa concretizada ou uma ameaça realizada. Por último, ele fala sobre a cegueira espiritual do povo. Ele manda o profeta para poder falar acerca das injustiças, acerca da opressão social. Ele manda o profeta para falar sobre a hipocrisia religiosa, sobre o falso culto, sobre a falsa adoração, que pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Nos tornarmos mecânicos, nos tornarmos profissionais da adoração. Bom dia, Davi, seja bem-vindo. Profissionais da adoração. Já fazemos mecanicamente aquilo que aprendemos desde criança, a ir no culto, a levantar a mão, a fechar os olhos na hora da oração, até mesmo ler a Bíblia regularmente, de maneira mecânica. Então tudo isso pode acontecer conosco. Por isso orar por sinceridade, por quebrantamento, por vida genuína na presença do Senhor. É o que esse texto aqui nos ensina. Bom dia, Tati Costa. Jesus te abençoe. Terceira e última crítica aqui é com relação à cegueira. E aí, a partir do versículo 6, Deus vai mostrando algumas coisas que Ele está fazendo. Deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades com falta de pão. Deus mandou fome, mas vocês não se converteram a mim. Vocês não perceberam que era eu que fazia isso. Versículo 8. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiam a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede, mas vocês não se converteram a mim. Deus mandou seca, não tinha água para beber. É angustiante, é algo que é uma agonia ficar sem água. E ainda assim, eles não perceberam que era Deus que fazia isso. No versículo 9, castiguei com crestamento, ferrugem, gafanhotos, e ainda assim, vocês não se converteram a mim. Deus mandou pragas, Deus mandou destruição para as lavouras. Veja, a sociedade era agrícola, então Deus estava destruindo a economia. Deus destruiu a economia daquela região. Eles não perceberam que isso veio de Deus. O versículo 10, enviei contra vocês, assim como havia feito contra o Egito, pestes contra vocês, como fiz no Egito, matei os jovens espadas, deixei que seus cavalos fossem capturados, fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes, mas vocês não se converteram a mim. Deus mandou tragédias sobre tragédias sobre tragédias, e o povo não considerou se converter a Deus. Versículo 11, destruí alguns de vocês como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim. Aí, sabe, Deus chegou no ápice, no clímax, para demonstrar que era Ele que estava fazendo isso. Ele mandou fogo do céu, como Sodoma e Gomorra. Fogo para queimar algumas pessoas. E ainda assim, as pessoas não se converteram a Ele. Cegueira espiritual. Nós devemos orar por isso. A Bíblia fala, examine-se, pois, o homem. O apóstolo Paulo fala para nós nos examinarmos também, para vermos se de fato estamos do Senhor. Porque se nós não estamos, nós estamos totalmente perdidos. Porque talvez nós podemos estar cegos. Nós tivemos, meus irmãos, é que nossa mente esquece, né? Nós tivemos uma pandemia global. Nós ficamos por 2 anos e meio, 3 talvez, alguns vão considerar, com o mundo parado, com as pessoas presas dentro de casa, com a igreja fechada. E nós ouvimos as pessoas suspirando. Ah, que saudade da igreja. Ah, que saudade de estar entre os irmãos. Ah, que vontade de estar no culto. Nós éramos felizes e não sabíamos. Quando voltar, não vou perder nenhum. Nada. O culto voltou, a igreja voltou, a cidade voltou. As pessoas continuaram, muitas delas, né? Do mesmo jeito, nada mudou.
nada foi transformado. Isso é cegueira espiritual. Aconteceu isso no mundo inteiro e as pessoas não consideraram que isso era a mão de Deus. Que isso era Deus fazendo algo para falar conosco, para mexer com a gente. Nós pastores, eu falei isso para muitos dos meus amigos. Nós pastores e profissionais de várias áreas falam isso também, mas nós falávamos muitas vezes, pastorear hoje em dia é como trocar o pneu de um carro andando. Porque você faz um monte de coisa, é tão agitado. Aí Deus parou o carro. Eu pergunto aos meus amigos pastores, será que nós trocamos o pneu? Eu estou andando com ele murcho ainda. Será que nós não consideramos que isso é Deus? Está fazendo um calorão, né? Deus. Às vezes acontece uma tragédia. Deus está o tempo todo nos mostrando. Deus está o tempo todo nos ensinando. Nós lemos a sua palavra. Ele fala conosco, ele nos ensina. Será que nós não aprendemos? Será que nós não estamos percebendo? Será que nós não estamos cegos espiritualmente? Talvez nós até vejamos que é Deus, mas nós não vemos o que nós precisamos fazer, o que Ele quer que nós mudemos. Então a terceira oração é por visão espiritual, para que Deus nos faça ver, nos faça entender a vontade dEle para a nossa vida. Bom dia, Ju Souza, seja bem-vinda. Então vejam, esse texto é lá para Amós, naquela época, né? A gente pode pensar, não tem nada a ver com a gente, mas tem sim. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. Devemos orar para que nós sejamos generosos. Nós aprendamos a ser generosos. E não perpetuemos uma cultura de opressão, de injustiça e de aproveitamento da nossa nação. Não seja você a pessoa que vai furar fila. Não seja você a pessoa que vai cortar pelo acostamento. Não seja você a pessoa que vai se beneficiar de um contato em algum lugar para passar na frente dos outros, para ter direito na frente dos outros. Vamos orar para que Deus nos ajude nisso. Vamos orar para que Deus quebrante o nosso coração, nos dê sensibilidade e sinceridade na nossa adoração, nos livre da hipocrisia e do querer aparecer. Nos dê humildade. Terceiro, vamos orar para que Deus dê visão espiritual, que Ele nos tire da cegueira, nós possamos enxergar a sua mão naquilo que acontece à nossa volta. Podemos orar por isso? Feche seus olhos aí onde você está. Coloque diante do Senhor também outros pedidos, outras causas que você tem agora. Vamos apresentar elas diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa terça-feira. Te louvamos, ó Deus, por esse dia de vida. E pedimos, ó Deus, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Pai, que o Senhor não nos deixe ser opressores e injustos, ó Deus. Nos ajude a sermos generosos e corretos. Nos ajude, ó Deus, também a sermos sinceros na nossa adoração. Livra-nos da hipocrisia e da vaidade de querer usar as coisas do Senhor para aparecer. Deus, também nós oramos, ó Pai, para que o Senhor nos dê visão espiritual e nos livre da cegueira. Que nós possamos enxergar o mover do Senhor no nosso meio e a direção do Senhor para cada passo da nossa vida. Nós oramos por esse clima, Deus, que estamos tendo agora, por esse tempo de calor. Pai, tantas pessoas sofrem, pedimos que o Senhor abençoe os mais idosos, as crianças, que o Senhor mande, Deus, um refrigério para nós, um tempo de frescura, Deus, ventos suaves, chuvas tranquilas, para refrescar o nosso clima e nos dar, Deus, saúde nesse tempo. Oramos, ó Deus, pelo sogro e pela amiga da Raíssa, que tem cirurgias, fizeram cirurgias, Pai, no coração e no intestino, e pedimos, Deus, a sua bênção sobre essas pessoas, para que a recuperação seja completa, seja boa, seja perfeita, acompanhada pelo Senhor. Oramos, Deus, pela Eunice, pelo Carlão, ó Deus, pelos familiares do Fernando, para que o Senhor continue, Deus, derramando a consolação que vem do alto. O Senhor venha fortalecer essas famílias, essa família, Pai, as famílias ligadas a ela, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, Pai, guarde, abençoe, tranquilize esses corações. No nome do Senhor Jesus. Colocamos nosso dia diante do Senhor. Que o Senhor nos abra os olhos para ver oportunidades de sermos generosos e abençoadores na vida daqueles que estão ao nosso lado.
Abençoe o nosso dia. Nós colocamos tudo isso diante do Senhor, te agradecendo, te louvando no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a terça-feira de cada um, essa semana, e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Até lá.